ADH TV Brasil, a TV do turismo, da cultura, da música, do entretenimento e da notícia boa. Notícia boa, mais uma vez, fazer uma conexão muito interessante com uma profissional que temos a satisfação de recebê-la aqui, a Simone Lara. Vamos falar sobre longevidade, vamos falar sobre o turismo da longevidade. E aí, logo na abertura, caiu a transmissão. Depois eu vou ver o que ela explicou, mas eu vou pedir aqui para que ela coloque para a gente a sua trajetória no turismo. Porque a partir de um determinado momento, ela muda de atividade, trazendo tudo, mas ela trabalhou em hotéis, e eu vou pedir para ela se apresentar aqui para a gente. Então, bom dia de novo. Minha trajetória no turismo é bastante interessante. Eu sou de uma cidade pequenininha, onde estou agora, chama Piracema, no interior de Minas Gerais. E a gente diz que o mineiro sempre quer ver o que tem atrás da outra montanha, né? Sobe uma montanha, quer ver a próxima, o que tem atrás da próxima. Então, eu saí daqui, fui estudar, fiz faculdade de turismo, pós-graduação em administração hoteleira, e dentro da hotelaria, eu sempre trabalhei na área de vendas e marketing. Aí trabalhei em Minas, Rio, Fortaleza, São Paulo, Caracas, na Venezuela, voltei para BH, depois voltei para o Rio, sempre na hotelaria, com grandes empresas, redes hoteleiras, Cesar Park, Hilton, Sheraton. E aí depois saí, abri uma empresa de organização de eventos, principalmente para eventos corporativos, e fiz receptivo de estrangeiros, fazendo algumas experiências relacionadas a esporte, a prática de esportes. E, no final, voltei, representei o Panrotas durante 11 anos, que é a maior editora de conteúdo para os profissionais de turismo. Enquanto eu estava no Rio de Janeiro, fiquei 11 anos representando eles lá. Dava aula de organização de eventos no SENAC e hoje eu sou professora do curso de formação executiva do mercado da longevidade da Fundação Getúlio Vargas, que inclusive está para começar pela primeira vez uma turma presencial lá em São Paulo, porque até agora a gente teve curso online e aí vai ter agora em março começa a primeira turma presencial em São Paulo, que estamos animadíssimos. Então a Mineirinha vai aparecer em São Paulo, vai lá para a Fundação Getúlio Vargas, muito bacana essa trajetória. E da última entrevista para cá, eu não sei se passou batido, mas você falou da Panrotas, que é um dos maiores veículos de divulgação e abordagem do turismo brasileiro, e eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, que você também fizesse citação aos profissionais que estão lá. O pessoal continua lá dessa tua atuação? Hoje, quando eu entrei, já estava fazendo a transição do fundador, né, que é o senhor Guilherme Alcorta, para o Zé, né, que a gente chama ele de Zé, que é o filho, e que hoje é o CEO, e que está tomando conta brilhantemente, tocando a empresa, mas a diretora de marketing é a mesma, a Heloísa Praz, o editor-chefe, que é o Arthur, né? E é uma experiência maravilhosa, aprendi demais lá, me deu uma visão assim, bem importante, 360 graus do turismo, né? Eu já tinha estudado bastante todas as áreas, mas quando a gente vê do outro ponto de vista, é muito legal. Então, foi assim, fiquei 11 anos, eu representava eles lá em São Paulo, tanto da área comercial como institucional, né? Quando precisava representar mesmo a figura do Panrotas, era eu que representava lá em São Paulo. Aí veio a pandemia e aproveitei, voltei aqui para Minas e tocando minha vida de uma outra forma. Fechou o áudio, Hamilton? Você está tentando... Vamos deixar a pandemia para lá, ela passou, graças a Deus. Pois nossa, só falando que foi o momento da virada da minha vida, para tomar minha decisão de voltar aqui para Minas. Tá certo.
Mineiro sempre volta a casa, né? A tendência do mineirinho é voltar mesmo às raízes. Simone, eu vou pedir para você, na sequência, definir o que é longevidade, falar um pouco de etariedade, né? E quem é considerado de fato idoso. E aí eu tenho uma série de ponderações a fazer. Explica o conceito da longevidade, fala etariedade e quem é de fato considerado idoso na realidade do Brasil. Hamilton, é bastante interessante isso, porque o conceito de longevidade e do etarismo é bem diverso, né? Por exemplo, eu convivo muito com atletas por questões pessoais, atleta de alto rendimento, e um atleta de alto rendimento com 35 anos é um idoso, né? Aí as empresas, você vê, aí as empresas começam a desinvestir no profissional com 45 anos, já não pagam mais cursos e tudo. E, em contrapartida, nós, seres humanos, estamos cada vez nos sentindo com mais garra, por longo tempo maior, né? Eu vou fazer 60 anos esse ano. Você me perguntar quantos anos você tem? Às vezes eu tenho dificuldade de lembrar que eu tenho 60, porque meu entusiasmo pela vida, digamos assim, será, ainda considerado o que seria de um jovem. E eu não gosto muito quando fala assim, você não parece 60 anos. O que é parecer 60 anos, né? Eu, vamos dizer, dentro do meu privilégio de trabalhar em ar-condicionado a vida inteira, e não pegar no pesado, eu tenho uma constituição física hoje muito diferente de uma senhora que está trabalhando lá no Nordeste debaixo de sol. Então, assim, esses conceitos são muito estendidos, e o que a gente trabalha muito lá na Fundação Getúlio Vargas, no nosso curso, é justamente fazer os subsegmentos. Porque a gente não pode colocar na mesma caixinha. Todo mundo que tem 60 anos vai querer fazer, por exemplo, a gente está falando de turismo, o mesmo tipo de turismo. Não vai. Né? Colocar todo mundo 60 a mais. 60 a mais, não, nós temos segmento de 70, de 80, e ainda assim, uns têm mais problemas de saúde, outros têm menos problemas de saúde. Então, assim, a gente trabalha muito com persona, porque nós somos muito diferenciados entre si. E quando a gente fala que até tem gente de 100 anos que consegue viajar, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse conceito. E outra coisa que é muito interessante, Hamilton, é que já se fez pesquisa sobre isso, normalmente a gente se entende, como eu falei, que às vezes eu me vejo assim de uma forma mais jovem. De forma geral, nós brasileiros nos consideramos emocionalmente uns 10 anos a menos do que diz nossa carteira de identidade. Então, uma outra coisa para os profissionais de turismo, para os hoteleiros, para as operadoras, é tentar evitar colocar muitos rótulos. Isso é para um grupo de 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. Porque eu, com 60 anos, eu vou olhar e falar, isso parece coisa de gente velho, né? E aí eu não quero me identificar como velho, porque eu ainda não me vejo como velho, né? Deixa eu interagir aqui com você, porque você está falando, e eu passo muito, porque quando eu vou para o Nordeste, e a minha atividade tem sido muito forte nos últimos 5 anos, e eu digo a idade que eu tenho, ninguém fala que eu estou mentindo. Que você falou aí, tem uma série de variáveis para que você tenha a energia que eu tenho, que você tem, que outros têm, né, com 60 anos de idade. Mas eu acho que, eu faço assim, eu acho que tem uma coisa de você estar... Acho que hoje a internet não está colaborando muito com o Hamilton.
Mas a gente pode seguir falando sobre isso, né? Da diferenciação, da coisa, por exemplo, a gente fala dos rótulos dos cremes, por exemplo, ou dos suplementos alimentares. Não precisa falar que isso é para 50 mais ou 60 mais, né? É só colocar os benefícios. Por exemplo, o creme hidratante, falar anti-idade. Não existe um creme anti-idade, nós não vamos ficar mais jovens só para usar o creme, né? Mas a gente pode falar que é um creme anti-sinais, né? Para evitar manchas na pele, que são coisas físicas que a partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente vai ter. E no turismo também. Uma coisa que eu sempre falo em todos os lugares que eu vou. A partir do momento que a gente vai vivendo mais, vão aparecendo algumas intolerâncias alimentares. Eu bato sempre nesse ponto, porque também me diz muito respeito a mim. Custa o restaurante ou hotel colocar uma plaquinha com o nome do prato e os ingredientes que vão ali? Porque alguns têm intolerância à lactose, outros têm intolerância a glúten, outros têm intolerância à cebola. Isso é normal. Não é normal. Eu não preciso saber, entender de cozinha, culinária, mas eu preciso saber que foi ali um creme de amendoim, que pode ser, por exemplo, que tem alguém que tem uma intolerância muito forte a amendoim. E se não está claro ali, vai ter um choque anafilático. Então, Hamilton, você ouviu tudo que eu estava falando até agora, não? Eu vi porque eu estou com disponibilidade aqui de outro equipamento e eu vou pedir para você continuar fazendo exatamente o que você fez. Realmente há uma instabilidade aqui na região hoje, infelizmente. O tempo está muito fechado aqui no Vale do Paraíba, essa região que liga São Paulo e Rio de Janeiro, e a internet está caindo muito. Mas eu estava dizendo para você que essa questão de se sentir com mais de 60, com 60, na minha leitura, passa por uma questão espiritual. Eu acho que se você tiver conectado consigo mesmo, harmonizado, eu sempre uso a expressão harmonizar corpo, cérebro, mente e elevar o espírito, e você estiver fazendo o que você gosta, porque todos nós temos dons que Deus nos deu. Quando você percebe o dom que você tem, e você põe ele no teu cotidiano, você pode ter 40, 50, 60, 90, que você vai embora. Então quando eu fiz 50, eu disse, olha, agora eu vou escolher as dores de cabeça que eu estou a fim de ter. E aí eu saí desse cenário todo de trabalhar em grandes organizações, porque eu fui percebendo que as empresas matam as pessoas, adoecem as pessoas, e eu tinha todo um trabalho voltado para a questão da psicologia organizacional, da cultura. Eu fazia muito pesquisa de cultura e clima organizacional, trouxe isso para o turismo, e eu estou falando de 22 anos atrás, e estamos aqui com o programa Turismo em Debate Brasil, fazendo o debate do turismo de maneira contínua, por entender que temos um turismo ainda amador. Se a gente só ponto de vista da demanda turística do mundo, eu vejo como um absurdo o ministro do turismo, o presidente da Embratur, comemorar 6 milhões de turistas estrangeiros, 6 milhões e 600, o que é isso? Se você tem na ponta a França recebendo 110 milhões de turistas por ano, a Espanha, depois da pandemia, a Espanha mantinha 62 milhões, bateu 90 milhões, e a gente está comemorando 6. É muita incompetência nossa, com as praias mais lindas do mundo. Nós temos as praias, mas podem ter iguais, mas as praias mais bonitas que a do Brasil não tem. Nós temos uma geografia espetacular, um país miscigenado, com várias culturas para nos formar, com a gastronomia, com a música, né, com a Amazônia, com a Chapada, com tudo. A gente não pode se contentar. Eu sempre me mobilizo muito, chamando a atenção para que a gente seja mais profissional no turismo. Então, a maneira que eu encontrei de colaborar com isso é fazer o debate continuamente. Turismo em Debate Brasil. E aqui vem todo mundo aqui no programa. Nossas lives de debate hoje vai mais além do que o normal, que geralmente são 40 minutos. A gente vai além pela pauta que a gente tem.
né, pelas quedas que já houveram e truncaram aqui a nossa dinâmica, mas eu havia pedido para você definir longevidade, você fez muito bem, botei a etariedade no meio do contexto, e eu tenho uma leitura assim, 40 anos hoje, para mim, é o começo da adolescência da vida adulta. Então, alguém chega assim, eu vou fazer 40, fiz 40, eu digo, que isso? Eu vi uma senhora, 4, 5 dias atrás, faz 103 anos, a lucidez, e ela dizendo assim, que bacana, quando eu tinha 60 anos, quer dizer, ela viveu já quantos anos depois de 60 anos, né? Ela relembra, ela disse, eu me sinto com 60 anos. Então, acho que essa coisa do como você se sente tem muito a ver com a sua espiritualidade, com a sua compreensão com relação à vida e o exercício dos dons. Eu nasci um comunicador. A Milton Nery nasceu um comunicador. Se conversar com o seu Nery, meu pai, que está fazendo essa semana agora 92, ele vai lembrar de coisas. Eu com 5 anos fazendo discurso, imitando político, adversário do meu avô correndo atrás de mim para me bater. Então, eu nasci comunicador. E aí, eu volto para você, nossa bandeira do Brasil está tremulando aqui do estúdio, eu volto para você inserir agora, vamos inserir turismo e longevidade. Vamos saber como é que o turismo ajuda as pessoas de 40, 50, 60, 80, 90 anos. Com você a palavra. Hamilton, você falou uma coisa muito interessante, né? Que você estar bem emocionalmente e espiritualmente. E isto é uma dos benefícios que o turismo traz, inclusive é uma tendência mundial das pessoas 60 a mais procurar opções de viagens que tragam a ela essa conexão. Seja através da conexão da natureza, seja através de turismo que estimula o bem-estar, o spa, ou uma aula de yoga, ou qualquer coisa, qualquer tipo de conexão, o turismo religioso, que está muito em voga, é uma tendência muito forte. Então, isso traz esses benefícios dessa conexão espiritual e emocional, é muito importante. E, junto com isso, a conexão social, né? Então, se você faz o turismo em grupo, é maravilhoso, porque aí você já ali no início do grupo, você já vai fazendo conexões, você já vai fazendo novas amizades, você vai se inteirando de outras vidas diferentes das suas, então você vai abrindo a sua mente. Agora, mesmo que você vá viajar sozinho, você vai conhecer gente, né? Você vai estar... Óbvio, se a pessoa estiver aberta a isso, né? Porque a pessoa que é trancada em casa vai ser trancada em fora, não vai ter jeito, né? Mas, normalmente, a pessoa que já pega a malinha para conhecer outro lugar, ela está querendo conhecer gente, né? E, às vezes, tem uma coisa que a gente fala muito também no curso, que o mundo... Tem muito mito isso. Às vezes viaja para conhecer um par romântico. Não é para ser companheiro de vida, não. É para ter uma aventurazinha, para ter uma emoção a mais. Que a pessoa está viva, ela está aberta para jogo, ela está na pista, se ela quiser. Tem gente que não quer, mas se ela quiser... Ela também, na viagem, ela tem a oportunidade de fazer essa conexão, né? Então, isso tudo está muito ligado, o turismo beneficia muito isso, o bem-estar físico, né? Você sair do seu dia a dia já te dá uma outra higiene mental, um outro respiro, né? Então, esses benefícios, assim, são inegáveis de qualquer viagem que você faz, né? Vi que você anotou um monte de coisa aí que eu falei, né? Anotei pela interação. Você falou em conexão social, para mim é claríssimo isso. Eu lembro muito a CVC, os guias muito bem preparados da CVC, que é a maior operadora,
A gente teve parceria com a CVC no Vale do Paraíba para o projeto da história do café, turismo histórico e cultural, e eles fazem muito, eles têm essa expertise da conexão social, a abordagem que faz com o grupo, a hora que chega no café, faz essa mobilização. Você falou em bem-estar físico, que eu falei um pouco da conexão, né? Corpo, mente, elevar o espírito. E eu estou ouvindo, e a pergunta que não quer calar. Os hotéis e o trade turístico estão preparados? Eles estão preparados para as peculiaridades do 50, mais de 50, mais de 60, mais de 70, mais de 80? Eu tenho uma leitura para isso. O programa Turismo e Debate há 22 anos, a gente conversa com o hoteleiro de 5 estrelas, o guia, o dono do restaurante, o garçom, o governador, o secretário de turismo do município, do estado, o presidente da empresa, com todo mundo. Mas não abro mão de maneira nenhuma de conversar com o vendedor de picolé, de água de coco, na beira da praia. Então, o que eu digo? No turismo tem 3 frustrações que eu identifiquei ao longo da minha trajetória de 22 anos, que está no meu livro. A frustração do embarque, a frustração do percurso, né, e a frustração durante o destino. Então, a frustração do embarque, o cara vai embarcar, imagina com a família deles em São Paulo e Congonhas, chega lá, olha, o voo nosso vai atrasar 40 minutos. Quando não, olha, vai cancelar, né, e só vamos ter amanhã. Isso é terrível para quem está iniciando uma programação. O marido e a mulher trabalharam, guardaram dinheiro, projetaram aquilo, e a companhia aérea vai lá e explica de uma maneira muito natural. Está cancelado o voo, mudou o horário. Então. Pô, isso é terrível. Aí chega no hotel, tem uma pergunta que eu já falei na edição anterior, e eu disse aqui, uma situação dessa, uma frustração enorme. O recepcionista, os hotéis não podem ter uma recepção automatizada, né? Que é o seguinte, chegou a pessoa, mal olha no rosto para dar bom dia, boa tarde, boa noite, pega os dados e quer ali dar entrada, entregar a chave e está tudo bem. E eu digo, quando eu estou com os hoteleiros fazendo capacitação ou fazendo uma palestra, eu digo, gente, tem uma pergunta que não pode deixar de existir na hora que o turista chega. Como foi a sua viagem? Porque como foi a sua viagem estabelece uma ponte de acolhimento emocional. Se ele disser, aconteceu isso, aconteceu aquilo, qual é a postura da recepção? Aqui você não vai ter problema, não precisa nem dizer, mas aqui você vai ser tratado, e de fato faça isso. Uma outra situação, o cara chegar alegre, feliz, cheguei no destino, tudo bacana, a criançada correndo ali, responsabilidade do hotel, manter aquele nível de satisfação, aquela alegria, para não frustrar, né? E no dia seguinte, no percurso, não pode ter o problema de um atendimento mal feito num garçom, uma comida que não atenda a expectativa do que está no cardápio, né? Não pode ter um monte de problema durante o percurso. Se houver, e eu já vi isso, Simone, as 3 de maneira simultânea, frustração no embarque, frustração na chegada e frustração durante o destino, macula o destino, acabou com as férias, né? Porque o paulista, por exemplo, o paulistano, quando viaja, ele leva 48 horas para largar todo o estresse da correria, né? 48 horas. E começar a curtir aquela praia, aquela água batendo na perna, né? Tomar aquela água de coco. Primeiro dia ainda está meio elétrico, meio agitado, porque o organismo ainda não entrou no contexto. Então, se o cara veio para se desligar e entra numa situação dessa, já vem estressado e aumentado, ele vai demorar muito mais que 48 horas para relaxar e começar a aproveitar o destino. Então, tudo isso que eu estou colocando aqui, para fazer a pergunta para você. Os hotéis estão preparados? A agência está preparada? O trade turístico, de um modo geral, está preparado no Brasil para receber 50 a mais? Com você. Ô, Hamilton, eu acho que alguns já começam a procurar atender, porque já perceberam que está muito claro em termos de números, né? A pirâmide etária no Brasil se inverteu. Então, hoje nós temos mais avós do que netos no Brasil. Então, quem quiser ter uma empresa de longo prazo
precisa compreender e atender a nosso público, senão vai ficar sem cliente. Então, alguns já começam, mas ainda há muito engano nesse sentido e muito despreparo. Então, alguns acham que fazer turismo da terceira idade, que é a gente até pode falar sobre isso depois, que já não se fala mais em terceira idade, já não existe essa expressão, mas ainda acham que turismo de 60 a mais é colocar um bingo no final da noite. Então, que isso colocando um bingo no final, já está atendendo esse público. Enquanto tem milhões de detalhes e de atitudes que você pode fazer para incluir, porque é uma coisa que a gente tem debatido. A gente não quer ser tratado com inclusão. Assim, vou incluir. A gente quer ser tratado com a possibilidade de ser tratado com todo mundo, mas respeitando as nossas particularidades. A gente não quer ser exclusivo de 50 a mais, ou isso é para coisas 60 a mais. Não, a gente quer, e os benefícios que trariam seriam para todo mundo. Uma coisa básica que a gente sempre, assim, é o feijão com arroz, e é um exemplo que a gente sempre dá. Vejo que você usa óculos. Você vai no hotel, tá lá os amenities. Os hotéis acham lindos colocar os amenities lá e às vezes dá de marcas famosíssimas, ok. Só que o shampoo e o condicionador têm o mesmo formato, a cor, tudo igual. Aí você usa, já tomando banho ali já é difícil para mim, por exemplo, que ainda não uso óculos. Mas para quem usa óculos, como ele vai saber o que é shampoo, o que é condicionador. Olha que detalhe mínimo, né? Você vai ler o cardápio, as letras são miudíssimas. Você chega na sala... uma coisa que eu brinco sempre. Tem que fazer curso de como abrir o chuveiro. Porque cada hotel abre o chuveiro de um jeito. Cada hotel abre a porta de um jeito. Então, assim, jogam uma pessoa que não está, talvez, tão experiente em viagem, e a pessoa ali dentro do apartamento, ela fica perdida. Você vê? Então, assim, são coisas muito sutis que, às vezes, e você vai colocar, voltando no exemplo do shampoo. Quando você coloca um shampoo diferente do condicionador, você não está beneficiando só o idoso. Você está beneficiando todo mundo que vai tomar banho debaixo daquele chuveiro, né? Então, essas coisinhas que muita gente acha que o bingozinho está resolvido, não está, não. Eu adorei essa. Curso de abrir o chuveiro, né? O óculos que não pode ser usado na hora de fazer a distinção entre shampoo e condicionador, e por aí vai, é uma loucura. Então, essa pauta me entusiasma, porque é tudo que eu tenho trabalhado no sentido de acolher o turista, porque eu sempre digo, ele sai da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado e, às vezes, do seu país. Todos os turistas do mundo inteiro, eles querem ser acolhidos. Uma ocasião, eu estava no hotel da rede Accor, que é a maior rede, a terceira ou quarta maior rede de hotéis do mundo. E eu estava na Bahia, eu acordo cedo, é hábito meu acordar cedo, porque eu quero ver as pinturas com as mãos de Deus, às 4h30, 5h, 5h30, aquele sol nascendo, aquele contato que eu tenho, aquilo me harmoniza todo, e a minha conversa com Deus é nesse horário. E aí volto, sento e vou tomar um café e olho assim, esse café é de São Paulo, esse café não pode ser da Bahia, cara. E aí, chego, chamo uma moça e falo assim, eu quero uma tapioca. Não tem tapioca. Aí eu disse assim, nós estamos na Bahia, começou a jogar o sotaque, estamos na Bahia. Pô, eu morei 2 anos em Brasília, tinha uma baiana fazendo tapioca, todo dia para todo mundo. E aí não tinha tapioca, não tinha cuscuz, não tinha muguzá, não tinha... Pô, não é possível, cara. Eu já tinha tido um problema antes, quando desci no aeroporto, o celular voltou a funcionar, entrou uma mensagem. Sua reserva foi cancelada às 8 da noite. Imagina eu chegar em Salvador, 8 da noite, sua reserva foi cancelada.
Pô, se eu não sou um cara articulado, se eu não sou um profissional da comunicação e atuando no turismo, imagina um idoso sozinho chegar em Salvador, com 70 anos, nunca foi lá, por exemplo, e aí o cara recebe uma mensagem dessa, sua reserva foi cancelada. E aí eu pego o telefone, ligo 10 vezes para a recepção do hotel e toca, até que ninguém atende. E aí fui acumulando a minha frustração e eu disse assim, eu vou ligar. Liguei para a CVC, aqui não tem nenhum problema dizer os nomes e identificar os personagens e as organizações. E liguei para o cara que atendia a Bahia e falei, cara, eu estou numa situação assim, eu não tenho dormir hoje porque aconteceu isso. Meu, peraí, me dá 10 minutos que eu resolvo isso para você. Em 10 minutos ele me ligou de volta e falou assim, tem essa e essa opção. A diária que você ia ficar, qual é? Aí eu falei assim, nenhuma dessas opções, em cima da hora, atende a diária que eu tinha lá. Então, muito obrigado, vou deixar aqui como alternativa e vou para o hotel. Quando eu chego no hotel, Simone, 8h30, sei lá que horas eram, uma fila dupla. Então, tinha dois recepcionistas, um com a filha aqui, outro com a filha aqui. Eu entrei e fui lá esperando na segunda fila. Chegou a minha vez, aconteceu exatamente a recepção automatizada. Cabeça baixa, nome. E aí eu não sei o que... Né? E não respondi, porque eu falei, olha para mim, porra. Eu falei, olha para mim. Não falei, eu fiz um gesto, olha para mim. Você vai me atender assim? Aí, era uma mulher, ela ficou meio assim, eu digo, olha, isso aqui é minha reserva. Dei a reserva, entrou, a reserva está cancelada. Falei, olha, agora você vai me explicar por que está cancelado. Não, porque você deveria ter chegado às 19 horas, no máximo, e aí nós estamos com alto giro, não sei o quê, cancelou. Eu falei assim, você me desculpe, procura direito. E quando eu fiz a reserva, eu disse que chegaria até 22 horas. Eu não vou sair daqui e eu vou dormir aqui, você se vira. E aí ela, foi, não sei o que lá, eu consegui resgatar. Muito bem. Tem que pagar adiantado. Eu paguei. Você se incomoda de incorporar ajuste? Não. Aí eu comecei a devolver para ela o que ela fez. Não, o troco que você vai me dar agora. E aí eu tirei aquela pessoa, Simone, daquela postura arrogante, automatizada, sem o menor respeito com os turistas que estavam ali chegando. Tirei, quando ela não tinha, que não se perdeu, porque eu sabia que eu não ia ter troco, eu falei, tudo bem, agora você pode incorporar. No dia seguinte eu chego, não tem tapioca, não tem cuscuz, não... Marquei uma reunião com o gerente. Voltei e falei assim, olha, eu quero falar com o gerente. Assim que ele chegar, me chama. Subi, 8 horas, fui, desci. E aí eu chego lá, não falei que eu atuava no turismo, não falei quem eu era, comecei a fazer uma abordagem e fui mostrando para o cara, entrei, levei um folder na mão, falei assim, cara, isso aqui, eu cheguei e encontrei isso no apartamento aqui, está escrito, nós cuidamos de vocês. Falei, isso é mentira. Vocês não cuidaram de mim, coisa nenhuma. E comecei a contar toda a saga. E aí ele falou assim, Hamilton, você se incomoda se eu trouxer a minha vice-gerente para cá? Porque aí eu me identifiquei, porque ele foi tão assim. Ela entrou e trancou a porta e falou assim, estou passando vergonha aqui, ô fulana. Estou recebendo aqui uma aula de administração hoteleira, de recepção, de tudo. Aí me apresentou e é isso que eu estou com vergonha e extremamente irritado, porque tudo que você está falando, a gente fez um treinamento para esse pessoal faz 15 dias. Então, ele disse assim, você pode dar uma palestra aqui para a gente? Eu disse, posso, mas não vai ser de graça. Né? Não vai ser gratuito, nós vamos fazer aqui uma relação comercial, e acabou que eu fiz a palestra 1 mês, 2 meses depois, e ele botou todo o pessoal e deixou para ir no final. Então eu fui trabalhando o conceito de que muitas vezes o turista olha para o hotel como a sua casa, a extensão da sua casa. Né? E, ele quer sair da sua casa e ser melhor atendido do que na própria casa. E no final ele chega para fechar e falou assim, Hamilton, você explicou para eles tudo o que aconteceu, a sequência com você? Eu falei, não. Então eu vou explicar. E daí ele começa a contar e falou, tá vendo? A gente nunca sabe quem a gente está recebendo. Olha a vergonha que vocês fizeram, papapá, ppp. Então,
É por isso que eu volto sempre, fico muito animado, Simone, de conversar aqui sobre esse tema, porque é o que você explicou o tempo todo. O que serve para os 60 mais, 70 mais, 80 mais, serve para todos os turistas. Para todo mundo. Né? Você colocar uma rampa de acesso, você facilitar o acesso de alguém, você vai beneficiar uma pessoa que tem problema de mobilidade, uma grávida, uma mãe com carrinho de bebê. Né? Então, você fazer as calçadas mais largas, mais planas, sem aquelas pedrinhas que vai trepidando, que pode fazer um idoso virar o pé, você vai beneficiar todo mundo. Então, assim, é o olhar de como que eu posso fazer para facilitar a vida de outra pessoa, né? Aí faz, por exemplo, um resort, vamos pegar um resort, o café da manhã é hoje lá no restaurante na beira da praia. Como que eu vou fazer? Como que eu vou chegar até lá? Ah, não tem que andar pela areia? Eu vou ter que colocar uma senhorinha andando pela areia para tomar o café da manhã lá? Quer dizer, ótimo, vai lindo, mas dá para fazer colocar esteira de palha para chegar até lá, se é que não tem o deck pronto, sabe? São coisas assim mínimas, né? E porque às vezes a pessoa também trabalha com o estereótipo de que o idoso, né? A gente está falando que o idoso está vivendo mais e tudo. É um idoso super forte, um atleta e tal. Tem pessoas atletas, idosas, mas tem pessoas que já têm problema de mobilidade também. Então, quando eu falei lá no início da diferenciação dos subgrupos, isso é muito importante, Hamilton, de achar que não somos todos iguais, né? E voltamos a falar disso. Quando caiu, não sei se você chegou a ouvir, eu estava falando da história das intolerâncias alimentares, que é um tema que eu bato muito, porque isso me afeta diretamente. Você ouviu, né? Eu falando das intolerâncias alimentares, que é uma coisa ridícula, né? Você está falando o que a pessoa está levando à boca. Isso pode fazer a diferença do bem-estar da estadia toda. Ela pode passar mal no primeiro dia, né? Então, são detalhes assim muito, muito sutis que a pessoa pode fazer para ajudar, sabe? E é importante também que os hotéis tenham gente de uma idade mais avançada também, para que eles compreendam, porque às vezes a hotelaria gosta muito de trabalhar com a meninada, porque precisa de gente nova, precisa de sangue novo. Porque trabalhar em hotelaria não é fácil, trabalhei 23 anos, a gente precisa de ter uma energia muito forte. Mas precisa de um olhar de uma pessoa mais madura para entender sutilezas que o jovem não está muito ligado. Deixa eu interagir aqui com você. Me lembrei agora da situação dos televisores. Brinquei do curso do chuveiro. As Smart TVs, né? Cada controle remoto é de um jeito. Então, assim, eu tenho visto perto de mim pessoas com mais idade com uma dificuldade enorme de compreender os aparelhos novos, porque um controle com pouquíssimos botões que te dá, com sutilezas de toques, uma variedade de opção que o idoso talvez não esteja preparado para isso. Então, é preciso também ter essa compreensão. Deixa eu interagir, porque realmente foram ricos de demonstrações, né? Essa coisa da TV, isso é um absurdo mesmo, e é rotineiro, isso de hotel para hotel, não tem a menor importância. O idoso, às vezes, ele tem horário para ver novela, o horário para ver não sei o quê, aí ele chega e aí não consegue fazer o
o controle funcionar. Você falou de intolerância alimentar, e eu quero contar eu quero botar medicação na pauta. Medicação. Eu estava num determinado lugar muito conhecido na Bahia, e eu estava numa consultoria que durou 1 ano e meio fazendo a consultoria nesse lugar. E um sábado, eu já estava 1 semana lá fazendo a pesquisa de percepção turística para entender o que o hoteleiro pensa do turismo que ele faz, que a agência de turismo receptivo pensa, o guia, o prefeito, o secretário de turismo, todo mundo. E aí, num sábado, eu levantei e saí para continuar minhas pesquisas. Nesse lugar, eu entrevistei 180 pessoas para poder... 30 de maneira formal, não vou entrar em detalhe, e 150 mais espontânea. E esse dia eu estava fazendo entrevistas e interações mais espontâneas no sábado. E eu entro numa farmácia e falo assim, tem essa medicação aqui? Aí a moça falou, educadamente, falou assim, não, essa a gente não tem. Aí eu falei, onde tem outra farmácia? Ali, você pode atravessar ali, tem outra farmácia. Eu atravessei a rua, entrei, dei bom dia, o cara já respondeu, bom dia, já sou aquele bom dia, já que não é um acolhimento, não é um bom dia, é aquele que você tem vontade de ir embora. Aí eu falei assim, eu precisava dessa medicação aqui, tem? Não tem. Aí eu digo, caramba, que cara grosso. Mas não tem, porque acabou ou não tem. Aqui a gente só passa remédio que a prefeitura passa, o posto da prefeitura passa. Eu digo, cara, que pessoa é essa? Aí eu falei assim, amigo, mas é uma cidade turística, cheia de turista aqui, olha quais turistas aqui. Aí o turista vem, precisa de uma medicação. Turista que está doente, é melhor não vir para falar o nome da cidade. Eu falei, pronto, peraí, agora eu vou meter o código de defesa do consumidor na cara desse cara, porque é demais. Mas eu segurei, porque eu estava fazendo a pesquisa. Então, esse dado, eu trouxe para a pesquisa, e quando eu fui apresentar num seminário com 100 empresários, com prefeitura, com secretário de turismo do estado, que eu contei, isso virou uma piada, todo mundo começou a rir. Entendeu? Aí eu vivi, nesse mesmo lugar, uma situação que eu estava na Secretaria de Turismo, e eu estou lá preparando uma reunião que eu ia ter com a secretária e com outras pessoas, e eu estou vendo uma pessoa circular, uma pessoa que tinha mais de 50, circular e olha uma coisa, olha uma outra, mas eu vi que havia uma inquietude ali. E eu disse assim, por favor, precisa de alguma coisa? Eu posso ajudar? Porque eu estou aqui, eu sou a consultoria, assim. A pessoa veio, sim. Sabe o que acontece? Nós estamos vivendo há 72 horas, uma situação muito difícil. Nós chegamos no aeroporto e tal, e quando a gente foi pegar as malas não vieram. Falei, cara, e aí as malas não chegaram, eu abordei a companhia não sabia me dizer nada, disse que a gente podia ir para o hotel, que seria providenciado lá. E não apareceu ninguém. 24 horas depois, abordamos, aí tivemos que voltar ao aeroporto. Eu fiz pessoalmente, e é uma distância de, 15 quilômetros, e chegando lá, apertamos o gerente, e aí as malas não haviam saído de Campinas. Haviam saído de Campinas. E aí, um problema sério, porque uma das pessoas ali usava uma medicação que estava na mala. Usava uma medicação que estava lá. E aí, como fazer? Né? Isso, depois do 4º dia ou 5º dia, as malas chegaram. Então, essa coisa da medicação que eu contei, que era uma coisa de uso habitual, rotineiro, não tinha, imagina o turista, melhor idade, chegando, sendo submetido a um péssimo atendimento da companhia aérea, uma falta de sensibilidade enorme, que você está ali com pessoas que mereciam ter toda a atenção, e acontece todo esse quadro. Então, volto para você trazer aí alguma referência, alguma citação com relação a essa questão da medicação que o pessoal precisa e não pode abrir mão porque não tem na cidade. Antes de falar da medicação, Hamilton, você me contando essa questão toda, eu me lembrei de Cancún. Gosto ou não gosto, tem gente que acha que é uma cidade plástica, porque é coisa para americano, não importa. O que eu quero comentar aqui é o seguinte, a população de Cancún, os moradores de Cancún, sabem, compreendem a importância que um turista traz para a cidade.
ele percebe que aquele único turista, ele vai deixar o dinheiro ali agora e vai trazer mais gente depois. E ele trata o turista com respeito e um agradecimento pelo negócio que ele está trazendo. No Brasil, eu não vi, eu não conheço, me perdoe se há em alguns lugares, eu não conheço nenhuma cidade que tenha essa conscientização da importância econômica do turismo. Então, ele trata o turismo, às vezes, como um incômodo. Às vezes é um incômodo. Ou uma coisa qualquer que está passando ali. Ele não tem noção de que aquele turista traz a sustentabilidade para a sua família. Colocando isso, falar sobre as medicações. É muito importante que quem vende turismo, pacotes, viagens para pessoas de maior idade, que orientem a questão de levar o medicamento de uso contínuo à mão, porque, infelizmente, o extravio de bagagem é mais comum do que a gente possa imaginar no mundo inteiro, que ele leve uma receita médica à parte, se é que ele tome remédios que exijam receitas, peça uma receita adicional para o seu médico, né? E que verifique qual o posto de saúde ou qual o recurso mais próximo que ele possa estar. E, de preferência, que viaje com seguro viagens. Porque uma intercorrência fora do seu lugar, se não tivesse sido coberto pelo seu seguro normal, pode te trazer uma consequência absurda. Hoje eu vi muito rapidamente, hoje de manhã, eu não cheguei a entrar na matéria, porque eu tinha que entrar aqui com você, não tive tempo. Um caso de um senhor que ganhou uma viagem de navio, passou mal lá, e as despesas médicas chegaram a R$273 mil. De uma viagem que ele tinha ganhado. Olha que presente grego. Então, assim, não viajar sem seguro de saúde, porque, principalmente internacional, né? Uma viagem internacional, que uma dor de dente pode te trazer uma despesa e uma complicação muito grande. Então, são cuidados que quem vende viagens para essa galera tem que estar preocupado com isso. Por exemplo, você está fazendo um trabalho agora com a Itaparica Tours, você me disse que está fazendo um trabalho com eles. O receptivo tem que estar super ligado com isso. Onde é o posto de saúde mais próximo? Qual é o pronto-socorro que vai me dar essa conexão? Se eu precisar de uma ambulância, como que eu faço, né? E está orientando também ao seu cliente que também vá preparado para isso. Né? E há lugares que alguns idosos podem ir, outros que não são tão convenientes. Se alguém tem um problema de mobilidade, não leva para fazer uma viagem numa duna. Vou entrar agora para não perder aqui a oportunidade, que era a próxima pauta nossa, a Itaparica Tour. A Itaparica Turismo, uma das maiores operadoras de turismo da Bahia. Quero a minha saudação a Tessia, diretora da Itaparica, a Patrícia, diretora da Itaparica, e as convidei para essa live, mas o convite foi muito em cima, elas queriam muito participar, disponibilizei o link, mas não conseguiram entrar até agora, a gente está 50 minutos ao vivo, possivelmente não entrarão, mas vão assistir. Então, essa operadora da Bahia, eles têm um evento que me contrataram o meu programa, Turismo em Debate Brasil, da DHTV Brasil, ano passado, e o evento chama-se Connector for You, conexão para você. De agência para você. Quase 600 agentes de turismo brasileiros e estrangeiros que passam lá quase uma semana, 3, 4 dias, e aí você tem todo um processo de capacitação, de mobilização, de integração e de business, porque tem os expositores,
é uma referência. Eu vou falar com o Hamilton Nery, que eu falei para eles, esse evento, com essa metodologia, tem que entrar no calendário de Salvador, da Bahia, do Nordeste do Brasil. A operadora estão fazendo algo que talvez 1% faça no Brasil, porque todo mundo é chorão do turismo brasileiro. Então você tem agências e operadoras de turismo, hotéis, ninguém quer botar a mão no bolso para fazer capacitação, não consegue colocar isso como um investimento que vai ter uma repercussão em tudo que você vai fazer para frente. E então nós vamos ter o evento da Itaparica do agosto, a BH TV Brasil vai estar lá, o programa Turismo Debate vai estar lá. Quero mandar mensagem aqui para Regina Simões, e a gente está fazendo, que você já conhece, ela esteve conosco semana passada. Muito interessante, de capacitação e de um ecossistema de turismo para turismo da longevidade. E eu não estou no Vale do Paraíba, e o ano passado não tinha nenhuma agência no Conector Foi, nem de São José dos Campos, nem de Taubaté, nem de Guaratinguetá, nem de Jacareí, não tinha na região. E eu disse, caramba, isso aqui é muito importante para você deixar de participar. Além da capacitação do treinamento, é business, é negócio. Então, eu estou aqui chamando a atenção para as agências do Vale do Paraíba, e estou fazendo um trabalho nesse sentido de despertar um monte de coisa. O associativismo, mesmo que não há no Vale do Paraíba uma ação como ocorre na BAV, não tem a BAV regional, não tem associação, então cada um vai fazendo por si, e eu tenho a obrigação como consultoria, como missão, fazer a integração dos agentes, governo, empresas e comunidade. A nossa metodologia faz isso. E quem não tem noção, não conhece, o que esse cara está querendo? Ele é comunicador, me faz a leitura só como jornalista, que eu não sou jornalista. O cara quer dar pitaco, quer dar palestra, quer dar... Não é isso. A visão é outra. Então, aqui o pessoal do Vale do Paraíba, dá essa região, quando eu estou aqui, atenção para essa questão toda. Por que eu quero voltar para você? Dizer o seguinte, tudo que você abordou aqui, as características, tudo que você falou, é fundamental que as agências que vendem o pacote, as agências receptivas e os hotéis estejam preparados para pôr isso tudo em prática. Porque o amadorismo, que eu sempre digo que o turismo brasileiro tem, ele fica escandaloso quando se defronta com as pessoas que querem vender para o mais idoso, né? Porque ele tem aposentadoria, porque ele tem uma situação financeira consolidada. Então é olhar para ele como oportunidade e não olhar para ele com o investimento que precisa ser feito para acolher esse público. Que o Brasil está envelhecendo, o Brasil está ficando maduro, e como você falou, não tem como, vai ter que se preparar para atender esse pessoal que tem dinheiro. Por isso que eu digo, eu estou transmitindo hoje aqui no Facebook, geralmente eu faço transmissão no LinkedIn, no YouTube, estou transmitindo de propósito no Face, porque o Facebook é a rede social mais usada, porque tem 40, 50, 60, 70 anos que se acostumaram, tem os grupos, né, e o pessoal que lida com turismo, esse negócio de Facebook ninguém usa. Eu olho para o meu público de Hamilton Nery, do programa Turismo e Debate Brasil, é como ele é. Então eu tenho a rede toda, eu uso quase toda a rede, todas as plataformas. Então eu queria voltar para você entrar um pouco mais de detalhe desses três que eu identifico aqui: hotel, agência que vende e agência que faz o receptivo. Eu acho que eles têm uma responsabilidade social no contexto para atender esse pessoal. Minhas tuas considerações. Sem dúvida, Hamilton, tem que ser integrado, né? As pessoas têm que compreender isso, que é um trabalho em conjunto, é um trabalho de acolhimento, é um trabalho de detalhe, entendendo as particularidades desse público, entendendo a persona. Voltamos de novo lá no início da nossa conversa. Quem é a persona que você está atendendo? Por exemplo, tem resorts que vai atender o público 50 a mais no contexto familiar,
que ele vai estar viajando com os filhos e os netos. Então, precisam ter atividades e atrações para todas as idades, né? Há viagens, então, por exemplo, tem um grupo de viajantes de 60 a mais que vai com interesse específico. Nós vamos fazer uma viagem enogastronômica, é um público específico. O que precisa para esse grupo, né? Então, assim, saber entender qual é o interesse daquele público, em que momento ele vai estar, porque às vezes a mesma senhorinha que vai com o neto depois vai querer voltar sozinha, né? Que vai querer fazer as conexões, que eu brinquei lá no início da coisa, que vai querer fazer a conexão, vai querer beijar na boca também. Gente, as pessoas estão vivas. Falar de 60 a mais, não estão falando de vender para 60 a mais, é vender fralda geriátrica, não, para com isso. Sabe? Tem gente que precisa, não vamos desmerecer quem precisa, mas tem muita gente que está aí inteiraça e que quer fazer tudo, né? Então, assim, vamos olhar com cuidado para cada um dos segmentos e para cada um dos momentos desse segmento, né? E aí é isso, eu preciso de capacitação muito séria para todo mundo, para quem vende, para quem recebe, para quem hospeda, para a companhia aérea, né? Para os ônibus que atendem esse povo para fazer os tours. Há um degrau desse tamanho e a senhorinha não dá conta de levantar o pé, né? Então, assim, gente, é muito detalhe que precisa ser cuidado e precisa com esse olhar. Aí você me falou o negócio do turismo, que o pessoal não quer saber de Facebook. Claro, porque quem está no marketing do hotel é uma meninada de 20 e poucos anos que não usa o Facebook, mas o público usa. Por isso que é importante ter gente mais maduro também nas equipes, sabe, Hamilton? E outra coisa, falando de ter mais gente maduro na equipe, o maduro não vai querer se submeter a trabalhar nas horas que o hoteleiro trabalha, que eu fui hoteleira jovem, trabalhava 8, 10, 12 horas por dia. Hoje, mas não trabalharia nunca mais assim. Não me arrependo do que eu fiz lá atrás. E a turma jovem tem energia para isso. Mas que precisa de uma equipe madura que vai, talvez, dar uma consultoria, vai trabalhar por uma coisa específica, ou vai ter o horário diferenciado, ou vai fazer home office, mas precisa ter esse olhar de uma pessoa madura. Para ver isso, para falar, olha, você está enganado. Não está todo mundo no TikTok, não. Tem velhinho no TikTok também. Mas a maioria ainda está no Facebook. Pois é. Você veja que o exemplo do Facebook vai fechando aqui a nossa edição e o quanto a gente está longe, o quanto nós estamos distante para atender esse público cada vez mais terá representatividade no faturamento do turismo brasileiro. Você disse aí com toda a propriedade deu uma série de exemplos. E aí, essa coisa do Facebook aí, você matou a pau, digamos assim. A moça que atende lá, o carinha só está no Instagram. Então, ele, não tem nem... E o cliente usa o Facebook. Então, tem uma percepção totalmente equivocada. E a questão desse pessoal poder trabalhar, o cara com 60, com 70, até com 80 anos, trabalhar no hotel... com todas as adaptações que você mencionou de horário e tudo mais, na agência do receptivo. Ou seja, o turismo só quer empregar a moçadinha. A gente vê por aí, tem toda a questão da energia que precisa ter, mas precisa ter contrata 6, contrata 2, contrata 1 de melhor idade, porque aquele lá vai motivar, vai orientar, vai acolher, vai capacitar o cara, né? Eu tenho um exemplo, se eu entro num hotel, num restaurante, tem 6 garçons e tem um de cabeça branca, e eu olho, esse cara está 60 anos, eu tenho 50 e pouco, eu chamo ele para me atender, porque esse cara não vai sentir humilhado quando eu pedir algo, e ele vem com a bandeja, ele faz aquele gesto, né? Ele sabe o que é servir uma arte, não é para qualquer um. O garotão de 20 anos, e ele não baixa a cabeça, tira o narizão em pé,
Será capaz de qualquer pedido que faça o turista, ele retruque, porque para ele servir, ele não tem noção do que é aquilo, do que é servir, a não ser que realmente seja uma pessoa que nasceu com esse desenvolvimento espiritual, porque servir passa pelo Espírito. Então aqui, nós viramos aqui 1 hora e 1 minuto, foi proveitoso demais. Toda vez que é a segunda vez que a gente traz a Simone, fica aquela sensação, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, porque essa é uma pauta que denuncia o amadorismo do turismo brasileiro, denuncia, e a gente tem que debater isso. Turismo em debate Brasil. Vamos debater. Trazer hoteleiro, trazer agência de viagem, trazer operadora de turismo, companhia aérea para a próxima. Vou tentar coordenar de maneira que a gente tenha a companhia aérea, o hotel, a agência, para esse contexto, que eles possam interagir, possam nos contestar, né? As críticas que a gente faz são difíceis de serem rebatidas, porque é a realidade do turismo brasileiro. Então, aqui um abraço para o Vale do Paraíba, para as agências, para os hotéis, para o pessoal da Itaparica. Vamos lá, todo mundo, Conecta Foi U. Quero agradecer demais a Simone Lara, mais uma vez aqui. Quero saber, como última pergunta, como é que se sentiu aqui nessa manhã no programa Turismo e Debate Brasil? É sempre bom conversar com você, Hamilton. São 2 temas que me apaixonam, né? O turismo e a longevidade. Então, sempre que puder e você precisar e se você achar que tem uma pauta, pode me chamar que a gente conversa um pouco mais. Obrigada pela oportunidade. Aqui é Milton Nery, programa Turismo e Debate Brasil, na ADH TV Brasil, a TV do turismo, da cultura, da música, do entretenimento e da notícia boa. Notícia boa essa manhã, de receber Simone Lara aqui, essa expert, com toda a sua delicadeza, sua expertise do turismo, que encantou aqui os seguidores do programa Turismo em Debate Brasil. Um abraço! Depois a gente volta.